Hi there, how are you? Nessa videoaula, eu quero falar sobre as diferenças entre o inglês britânico e americano. Muitos se perguntam qual que é a diferença entre um e entre outro. Existe sempre aquela preferência, eu prefiro o inglês americano, o outro prefiro o inglês britânico, mas na verdade, qual a diferença entre um e entre outro? Será que a diferença está no sotaque, está na ortografia? Bem, existem sim algumas diferenças tanto de sotaque quanto de ortografia, tá? Mas como eu já falei anteriormente em outros vídeos, você não tem que se preocupar muito com o sotaque, você tem que procurar focar na pronúncia. E mesmo se você fala misturado inglês americano, algumas palavras com inglês americano e outras palavras com inglês britânico, não importa onde você esteja, as pessoas vão te entender. A não ser que sejam algumas palavras específicas que pode ser que os americanos não entendam, né? O britânico, ele tem mais acesso ao inglês americano do que o americano tem acesso ao inglês britânico, né? Por conta da televisão, filmes, etc. O britânico acaba tendo mais acesso ao inglês americano do que o americano ao britânico, né? Eu particularmente morei na Austrália. O inglês na Austrália ele é misturado, algumas coisas são ditas como na Inglaterra, outras são ditas como nos Estados Unidos. É bem interessante isso, e é claro, também tem o inglês próprio que é da Austrália, com o próprio sotaque, algumas palavras que são ditas apenas lá. E é muito difícil quando se fala de idioma que você consiga abranger 100% um determinado idioma. É como aqui no Brasil, por exemplo, existem diversos estados, diversas culturas, diversas formas de falar o português, existem palavras que são ditas em determinado estado que não são ditas em outros, enfim. Nós particularmente não temos acesso ao português de Portugal, tanto quanto eles têm acesso ao nosso português. Os portugueses eles têm mais acesso ao nosso português por conta das nossas novelas, dos nossos programas que vão para lá. Mas se a gente for para Portugal, com certeza a gente consegue manter uma comunicação. Se nós formos para Moçambique e Angola, da mesma forma, né? E no inglês é a mesma coisa. O inglês ele é falado em diversos países como língua nativa e muitos outros como segunda língua, né? Então, se você for na Austrália e falar tanto o inglês britânico como o americano, as pessoas vão te entender. Então, não precisa se preocupar com isso. Foque apenas na pronúncia, para que você não pronuncie a palavra de forma errada. E divirta-se. É claro que se você estiver morando nos Estados Unidos ou na Inglaterra, é mais fácil para você pegar os seus respectivos inglês, né? Mas nesse vídeo eu quero falar sobre algumas diferenças para ficar claro aí, para você saber o quão diferente é o britânico do americano. Mas é claro que eu não consigo somente em um vídeo abranger toda essa diferença. Apesar de eu estudar inglês durante 20 anos, ainda deve ter muita coisa ainda que eu preciso aprender. Porém, eu listei algumas coisas que são as principais e que eu gostaria que você aprendesse, tá bom? Então vamos lá. Entre as diferenças do inglês britânico para o americano estão na palavra com R, tanto com R no meio como na terminação das palavras. Então eles têm algumas palavras que são ditas de formas diferentes nos Estados Unidos e no Reino Unido. Birth, birth, turn, turn, learn, learn, woke, work, farm, farm, other, other, car, car, clever, clever. Com relação a umas palavras com a letra T terminadas com a letra T, no inglês americano geralmente elas somem. Por exemplo, what. Os americanos falariam what. Cut, cut. Some a letra T do inglês americano. Quando houver palavras onde o T está entre duas vogais, no inglês americano soa como letra D. Por exemplo, Saturday, Saturday. Waiter, waiter. Matter, matter. Party, party. Part of, part of. E além dessas diferenças de pronúncia, dessas palavras com letra R e T, existem outras palavras que também são pronunciadas de formas diferentes, tanto no inglês britânico quanto no americano. Leisure, leisure. Either, either, neither, neither,
can't, can't. Tomato, tomato. Water, water. É muito importante ressaltar que existem diferenças na ortografia do inglês britânico e inglês americano, ou seja, a mesma palavra que é escrita de forma diferente, além às vezes também de ser pronunciada de forma diferente. Porém, essas que eu vou listar agora têm ortografias diferentes. Center, center. Collar, collar. Aluminium, aluminum. Pajamas, pajamas. Traveling, traveling. Behavior, behavior. Cancelled, cancelled. Theater, theater. Liter, liter. Organize, organize. E além dessas diferenças ortográficas, temos algumas palavras que são ditas apenas nos Estados Unidos e outras no Reino Unido e também Austrália. Lift, elevator. Trouser, pants. Hoover, vacuum cleaner. Bonnet, hood. Boot, trunk. Rubber, eraser. Chemistry, drugstore. Car park, parking lot. Bem, essas foram algumas diferenças que eu listei entre o inglês britânico e o inglês americano. É claro que eu sou brasileiro, meu sotaque não é nem britânico nem americano, porém, como eu morei na Austrália, o acento é mais para o britânico, então foi o britânico que eu estudei mais. E estudando um pouco do inglês americano, foram essas diferenças que eu consegui encontrar. Espero ter ajudado, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, por favor, não deixe de listar aqui. Espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Thank you very much and I see you in the next video. Bye bye.